Agora vamos ao procedimento geral para cálculo de balão de massa. Beleza, então a gente vai ter ali um enunciado e nesse enunciado vai ter a descrição do nosso processo. O enunciado ele vai dar assim, valores de variáveis, deixar explícito de alguma forma que base ele está usando ou que base a gente tem que usar. E vai ter uma lista de coisas que você tem que descobrir, ou seja, uma lista de quantidades a serem determinadas. Primeiro passo, a gente vai escolher como base de cálculo uma quantidade ou vazão de uma das correntes do processo. Então, o exercício vai te dar de alguma forma essa base. Depois a gente vai desenhar o fluxograma e fazer a rotulagem das variáveis conhecidas. E depois da rotulagem das desconhecidas, depois a gente vai expressar o que o enunciado quer, porque no fim ele vai pedir para você calcular alguma coisa, e você vai precisar deixar isso claro por escrito, o que é que você tem que calcular. Se você tem unidades misturadas de massas e moles para uma determinada corrente, aí você vai ter que fazer uma conversão, beleza? E por fim a gente faz a análise dos graus de liberdade. Se nós tivermos 0 graus de liberdade, ou seja, o número de incógnitas igual ao número de equações, a gente vai escrever as equações e marcar as variáveis que vão permitir que o problema seja resolvido. Depois a gente vai resolver essas equações, calcular as quantidades pedidas no enunciado e escalonar o processo por um fator se for necessário. Então vamos a um exemplo. Uma mistura contendo 45% de benzeno e 55% de tolueno em massa alimenta uma coluna de destilação. Uma corrente de produto que deixa o topo da colina, o produto de topo, contém 95% molar de B e uma corrente de produto de fundo contém 8% de benzeno fornecido à coluna de destilação. A vazão volumétrica é 2.000 litros por hora e a densidade relativa da mistura de alimentação é 0,872. Determine a vazão mássica de topo e a vazão mássica cortou aqui, enfim, e a composição mássica da corrente de fundo. Dados: massa molar do benzeno 78,11, massa molar do tolueno 92,3. Então nós temos aqui um exemplo em que nós temos uma corrente de alimentação, uma corrente, um produto de topo e um produto de fundo. Na corrente de alimentação, nos foi dado que a vazão volumétrica é de 2 ml por hora. Aí, a gente não sabe a vazão mássica do produto de topo nem do produto de fundo. Quanto à composição, nos foi dado que 45% da corrente de alimentação é benzeno, 55% da corrente de alimentação é tolueno. Nós sabemos, porque nos foi dado no enunciado, que beleza, tem esse benzeno que entra aqui e 8% desse benzeno que entra aqui vai estar no produto de fundo. Se 8% vai estar no produto de fundo, pela lógica, 92% vai estar no produto de topo, tá? Agora, quanto a frações mássicas, a gente vai ter uma fração aqui, outra aqui. Aqui, beleza, vamos pensar. Se no produto de topo a gente tem 95% molar de B, a gente vai ter 5% molar de T, de tolueno. Mas isso é fração molar e a gente quer fração mássica. Então, eu vou chamar a fração mássica de YB2. E, como quando você trabalha com fração mássica e você tem dois componentes, a soma desses dois tem que dar 1, entendeu? Então, a fração mássica de B mais a fração mássica do tolueno tem que dar 1. Então, a fração mássica do tolueno é 1 menos YB2. Beleza, a gente tinha visto que a primeira etapa é escolher a base de cálculo, né?
Então, a gente vai escolher a corrente de alimentação, a vazão da corrente de alimentação, né? 2.000 litros por hora como base de cálculo, porque não tem razão para ser diferente. Aqui a gente já matou duas das etapas, porque a segunda etapa era desenhar o fluxograma, rotular as variáveis conhecidas e depois as desconhecidas. De variáveis conhecidas, aqui a gente tem a vazão volumétrica de 2.000 litros por hora, a composição mássica aqui, né? Que tem a fração mássica do benzeno e a fração mássica do tolueno. Aqui na corrente de topo, a gente tem a fração molar do benzeno, a fração molar do tolueno. E na corrente e no produto de fundo, a gente tem a informação adicional de que aqui tem 8% de benzeno na alimentação, né? 8% de 2.000 litros por hora vezes 45% vezes 8%. Enfim. Pera. Beleza. Vamos de novo. Tá meio confuso. Tem aqui um benzeno entrando. 8% desse benzeno que entra tá aqui, no produto de fundo. 92% vai estar aqui, pela lógica, né? Agora, de variáveis desconhecidas, nós temos M1. Perceba que M1 não é a mesma coisa que 2.000 litros por hora. Porque 2.000 litros por hora é uma vazão volumétrica. E M1 não é uma vazão volumétrica, é uma vazão mássica. Volume não é a mesma coisa que massa. Aqui é quilos por hora, diferente, tá? Aqui no produto de topo, M2 a gente não conhece, né? Que é a vazão mássica da corrente 2, a gente não tem. E aqui no produto de fundo a gente não tem a vazão mássica do benzeno nem do tolueno. O terceiro passo é escrever a expressão para a quantidade pedida no enunciado. O enunciado pediu para determinar a vazão mássica de topo e vazão mássica e composição de fundo. Então, aqui eles querem M2, vazão mássica de topo, e aqui eles querem M3, que seria vazão mássica da corrente de fundo. Eles querem as frações mássicas, ou seja, XB e XT. A gente sabe que M3 vai ser igual a MB mais MT. Por quê? A vazão disso aqui é a soma da vazão do tolueno e do benzeno, que são os componentes dessa corrente específica. E a fração mássica do tolueno vai ser a vazão, quer dizer, a vazão mássica do benzeno vai ser... Não, pera. A fração mássica do benzeno vai ser igual a vazão mássica do benzeno sobre a vazão mássica da corrente Kreiz. E a fração mássica do tolueno vai ser igual a 1 menos a fração mássica do benzeno. Então, a gente concluiu o passo 3, que é escrever expressões para quantidades requeridas pelo enunciado. O quarto passo é converter as unidades misturadas na corrente de topo. Então, aqui a gente tem a corrente de topo, com vazão mássica M2 em kg por hora. A gente sabe que 0,9% molar é de B e 5% molar é de T. Beleza, então a gente vai ter que, para 100 kmol de topo, 95% é benzeno e 5% tolueno. Essa é a nossa base, 100 kmol de topo. Tá bom, então a gente vai multiplicar a porcentagem do benzeno, no caso aqui 95%, pela sua massa molar, que o enunciado deu, que é 78,11 kg de B por kmol de B. Vamos pensar. A fórmula do benzeno é C6H6. 6 vezes 12 é 72. 6 vezes 1 é 6. 72